Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a instalar interruptores nas nossas fitas de LED. Mas não é bem esse interruptor aqui, tá? Porque esse interruptor é o da minha cafeteira. E enquanto eu vou preparar o meu cafezinho, você assiste aí a vinheta. Só que antes da gente começar a falar sobre ligação de interruptor na fita de LED, é bom a gente entender como funciona um interruptor, tá? Isso é para a gente poder nivelar o nosso conhecimento e que todo mundo possa partir por esse vídeo de um mesmo nível de aprendizado, ok, pessoal? Então, para aqueles que já conhecem, já sabem, eu já sei o que é o interruptor, já sei como funciona, vai avançando o vídeo. Se tiver chato para você, avança. Porque o pessoal que não conhece, esse pessoal acaba sendo prejudicado se a gente não explica tudo direitinho, se a gente não começa a falar do básico, ok? Então, vamos começar no computador, observando como funciona o sistema de interruptor. Bom, para a gente poder entender como funciona o interruptor, e quando falamos em interruptor, estamos falando necessariamente em um esquema elétrico, né? Então nós vamos falar sobre energia elétrica. A energia elétrica, ela chega até a nossa casa através dos postes, né? Então os postes de luz acabam carregando diversos fios. Dos postes de luz, acabam vindo alguns fios para dentro da nossa residência. Dependendo da região onde moramos, podem entrar 2 fios, 3 fios ou até 4 fios. Isso vai depender do tipo de energia que você vai utilizar na sua residência e a localização onde você reside, ok? Mas isso não importa muito, né? O importante é a gente ter em mente que a gente tem essa quantidade de fios que podem estar entrando e que vão trazer a energia elétrica para dentro da nossa casa. Só que a energia elétrica ainda ela não é utilizada diretamente na nossa casa da forma como foi feito aqui, né? É lógico que ela vai passar primeiro por um medidor de consumo de energia, que é onde a concessionária que fornece a energia elétrica pode medir o quanto que você vai pagar no final do mês. E do medidor de consumo de energia, a energia vai passar pela caixa de fusíveis e da caixa de fusíveis ela vai passar por uma caixa de disjuntores, que é também uma caixa de distribuição de energia. Dessa caixa de distribuição vão partir aí milhares de fios que vão para os diversos cômodos da nossa residência. Mas isso tudo acaba ficando um pouco complexo demais para o nosso entendimento. Então, vamos tirar tudo isso e vamos simplificar um pouco mais. Vamos entender que para qualquer equipamento poder funcionar na nossa residência, vão ser necessários apenas 2 únicos fios. Então vamos tirar toda essa complexidade e vamos imaginar 2 fios saindo lá do poste e chegando até o nosso aparelho eletrônico ou até mesmo uma lâmpada, ok? E o que você precisa entender é que sempre serão necessários 2 fios. E estes 2 fios vão acabar tendo uma tensão. Podemos ter aí um fio que é o neutro e outro fio que é a fase. Isso vai caracterizar uma tensão de 127 volts. Popularmente, 127 volts é conhecido como os 110 volts, mas isso é uma linguagem popular, não é uma linguagem muito técnica, né? Porque a tensão que recebemos neste tipo de ligação é uma tensão real de 127 volts. Poderíamos também ter um outro tipo de ligação, onde poderíamos ter uma fase e outra fase. Isso vai caracterizar uma tensão de 220 volts. Então, dependendo da sua localização, dependendo do tipo de aparelho que você está ligando, ele pode ser ligado em 220 ou em 127 volts, ok? Agora, tirando a tensão fora, tirando todas essas partes tão técnicas, né? Nós temos que entender que sempre vamos precisar de 2 fios para que o nosso aparelho eletrônico possa funcionar. Por que precisamos de 2 fios? Para que possamos criar aqui um fluxo de passagem de elétrons, exatamente desta forma aqui.
As pessoas mais técnicas, mais detalhistas, poderiam chegar aqui no vídeo e falar: não, peraí, isso daí não funciona desse jeito, porque a corrente aqui é alternada, não é uma corrente contínua, entende? E aí estaríamos criando uma discussão desnecessária para o nosso aprendizado sobre interruptores. Então vamos ter aqui uma visão bastante simples, bastante básica, para a gente ter um entendimento simples sobre como um interruptor acaba funcionando. Bom, vocês entenderam agora que nós precisamos então de 2 fios para poder criar aqui um fluxo de elétrons, né? Os elétrons poderem caminhar pelo nosso equipamento eletrônico. Essa movimentação de elétrons pelos fios é o que vai fazer com que os nossos aparelhos possam funcionar. Agora, o que poderia acontecer se de repente nós fizéssemos um corte em um destes fios? Exatamente desta forma aqui. Se nós interrompêssemos esse fluxo, o nosso aparelho simplesmente pararia de funcionar, assim como a lâmpada também apagaria. Então o homem descobriu que quando unia os fios, os elétrons conseguiam passar e a lâmpada acendia. Mas quando se cortava o fio, os elétrons não conseguiam mais fazer o seu fluxo, não passavam mais pela lâmpada e, portanto, a lâmpada não acendia mais. Deu-se início a um dos primeiros interruptores. E interruptor quer dizer exatamente isso: interromper a passagem da energia elétrica. Muito bem, só que ficar aqui ligando e desligando fios não é uma coisa muito prática. Criou-se então um pequeno dispositivo mecânico que permitia que, com pouco esforço físico, nós poderíamos unir os fios ou separá-los. Desta forma, acabamos criando um interruptor. Para a gente poder ilustrar isso tudo de uma forma melhor durante o nosso vídeo, eu vou colocar aqui exatamente isso, o desenho de um botão. E dessa forma nós vamos conseguir mostrar aqui com muita facilidade o que acontece quando ligamos e desligamos este interruptor. Agora que você já está entendendo um pouco mais e podemos finalmente caminhar para o restante do vídeo, é importante a gente entender que esse tipo de interruptor, ele é um interruptor simples, porque ele está apenas tendo a função de ligar e desligar. E ao mesmo tempo, ele é um interruptor monopolar, porque ele está trabalhando apenas com um polo. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando apenas com a ligação em um único fio. Então guarde bem, interruptor simples, monopolar. E agora vamos seguir o nosso vídeo entendendo como podemos ligar este interruptor da nossa fita de LED. Bom, pessoal, o primeiro sistema que a gente vai aprender é o sistema mais simples, tá? Que é um único interruptor ligado aqui num sisteminha simples de ligação de fita de LED, tá? Então é aquele exemplo em que a gente tem uma única fonte ligada diretamente à nossa fita de LED. E com a utilização de um interruptor, a gente pode desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, ligar, ligar. Será que queimou? Bom, aqui nós temos um projeto normal de ligação de fita de LED, né? Um projeto mais simples, né? Então nós temos aqui a nossa tomada, onde vamos ligar a nossa fonte. Nesse momento a fonte fica energizada, a nossa fita de LED acende. Então este é o projeto mais simples que existe aí na ligação de uma fita de LED, tá? Uma fita de LED de uma única cor. Pode ser branco, azul, vermelha, não importa, né? Ela vai produzir apenas uma única cor. Bom, o que poderíamos pensar agora sobre a ligação de um interruptor nesse esquema elétrico? Poderíamos pensar que o nosso interruptor poderia ser ligado nesta região, compreendida entre a fonte e a fita de LED, né? Afinal de contas, ali a tensão é só 12 volts, é uma tensão menor. A gente poderia pensar assim na parte de segurança, né? Seria mais indicado. Mas vamos ver o que acontece se ligarmos um interruptor aqui. Muito bem, se ligássemos um interruptor, basicamente o esquema elétrico ficaria desta forma. Agora, observe que o interruptor está desligado e, portanto, a nossa fita de LED está apagada. Se ligarmos o interruptor, nós teríamos então a fita de LED acesa. Ótimo, parece que está tudo resolvido, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco melhor quando desligamos este conjunto? Observe o que acontece exatamente neste ponto.
Observe que a nossa fonte ela está ligada na tomada e nesse momento ela está o quê? Energizada, ou seja, a nossa fonte, embora não esteja sendo utilizada nesse momento, ela está consumindo energia, está produzindo calor e está também tendo o seu tempo de vida reduzido, pois ela continua funcionando mesmo sem a gente estar utilizando ela. E qual é o problema disso tudo? Bom, primeiro que você vai pagar uma conta de luz maior. O segundo problema é que no caso de um temporal, onde pode ter incidências de raios, né? Ou quando a energia oscila, onde pode voltar com um pico de tensão, essa fonte corre um risco de queimar também, seja pelo raio ou seja pelo pico de tensão. Então, imagine, por exemplo, que você está saindo de férias, você vai fazer aí uma viagem de 30 dias de férias, né? E esse esquema ficará assim por 30 dias. Então, em todos esses 30 dias, nós tivemos uma fonte energizada, consumindo energia, sem que nós a estivéssemos utilizando. Então, colocar um interruptor nesta localização não é a nossa melhor opção. Então, vamos esquecer isto, vamos voltar e pensar no outro lado da fonte, que é o local onde nós poderíamos também instalar um interruptor. Se nós instalássemos um interruptor na entrada da fonte, nós teríamos uma ligação elétrica parecida com esta. Agora vamos observar que se nós ligarmos o interruptor, você observa que a fita acende e se desligarmos ela também vai apagar, funcionando exatamente do mesmo esquema que nós tínhamos anteriormente. Porém, a maior diferença está aqui. Observe que neste momento a nossa fonte não está sendo energizada, ela não está consumindo energia e, portanto, não está desperdiçando energia. Ela não vai esquentar e a sua vida útil vai ser mais preservada. Esta é a forma correta de instalarmos um interruptor nesse tipo de esquema elétrico. Agora, pessoal, vamos complicar um pouquinho mais, tá? Só um pouco. Vamos pensar o seguinte, que esse esquema elétrico que nós mostramos agora, ele funcionaria bem numa fonte de energia desse tipo aqui. Então, nós poderíamos ligar o interruptor exatamente aqui neste cabo, correto? Aqui seria o local certo, porque ali é a entrada de energia que nós mostramos anteriormente. Agora, existem outros tipos de fonte, por exemplo, esse tipo aqui. Observe que aqui não existe um fio que liga a fonte na tomada. Pelo contrário, ela já é uma própria tomada. Então, como poderíamos ligar o interruptor neste local se a fonte não tem fiação para ligar nesse local? Então, vamos voltar lá no nosso esquema anterior e observar como ficaria a ligação elétrica num caso como este, ok? Bom, nós poderíamos pensar novamente em ligar o interruptor neste mesmo local, né? Eu acho que muitas pessoas até acabam optando em fazer esse tipo de ligação, que nós já provamos que não é o melhor tipo de ligação para a gente poder executar, uma vez que a fonte vai estar sempre energizada. Então, como poderíamos resolver esta cilada? Observe que na tomada acabam vindo dois fios. Nós poderíamos então ligar o interruptor nessa fiação que vai para a tomada, mexendo na fiação que está no interior da própria tomada. Então poderíamos ligar o interruptor neste local e todo o conjunto funcionaria exatamente como fizemos da outra vez. Então poderíamos resolver o nosso problema desta forma aqui. E observe que quando o interruptor está desligado, a nossa fonte não está sendo energizada. Então, este seria um método mais indicado. Agora, vamos observar que, de repente, essa tomada poderia estar sendo utilizada por outros equipamentos, como uma televisão, um aparelho de Blu-ray ou então um home theater. Pois a utilização de vários equipamentos numa mesma tomada iriam inviabilizar a utilização de um interruptor na fiação da própria tomada. Então, o que poderíamos adotar como solução?
poderíamos montar uma extensão e desta forma, com uma extensão, nós poderíamos colocar o interruptor na continuidade desta extensão. Fazendo aqui um novo esboço do nosso projeto, nós teríamos duas tomadas. As tomadas estariam ligadas através de uma extensão e poderíamos, na própria extensão, ligar o nosso interruptor. E aí todo o conjunto voltaria a funcionar da mesma forma. E note que quando desligamos a tomada, a nossa fonte não estará energizada. E assim seria a forma mais correta de podermos ligar um interruptor neste esquema elétrico. Ok, pessoal, vamos complicar mais um pouquinho agora? Vamos fazer de conta que o nosso projeto utiliza duas fontes com duas ligações de fitas de LED independentes. Cada pedaço de fita ligado a uma respectiva fonte. Como poderíamos ligar o interruptor nesse esquema aqui? Bom, nós já aprendemos que a ligação elétrica deveria ser na entrada da fonte. Então, poderíamos pegar o fio principal que leva a energia para essas duas fontes e fazer a ligação do interruptor exatamente neste local. Desta forma, a nossa chave poderia ligar e desligar as duas fontes simultaneamente. Agora, poderíamos também pensar que nós gostaríamos que cada uma das fontes fosse relacionada a um interruptor único e exclusivo para ela. Então poderíamos instalar dois interruptores exatamente desta forma aqui, onde nós teríamos cada interruptor de forma individual acionando sua respectiva fita de LED. Note que quando desligamos os dois interruptores, nenhuma das fontes está sendo energizada e, portanto, não haverá consumo de energia, preservando o nosso consumo e preservando a vida útil dos equipamentos. Esta seria uma forma correta de nós estarmos instalando dois interruptores neste esquema elétrico. Agora pense também que você poderia ter 2, 3, 4, 5 fontes e você utilizaria esse mesmo esquema elétrico com uma quantidade maior de interruptores. Vamos complicar mais um pouco agora. Vamos dizer que nós teríamos duas sequências de fitas de LED, ok? Ligadas numa mesma fonte. Isso vai complicar um pouco mais o nosso esquema elétrico. Eu tenho aqui dois interruptores, tá? Cada interruptor ele vai ligar uma parte da minha fita de LED. Então, por exemplo, esse interruptor aqui de cima, ele liga aqui a iluminação embaixo da minha churrasqueira, ok? O outro interruptor, ele vai ligar o trecho responsável pela iluminação aqui da piscina, ok? Esses vídeos de instalação da fita de LED na piscina eu já fiz aí, já faz um tempinho, tá aqui no canal, onde eu ensino como é que foi feito tudo mais, tá? Mas agora vamos falar sobre os interruptores, tá? Então nós temos dois segmentos de fita de LED, um que é da piscina, outro que é da parte de baixo da churrasqueira, tá? E os dois estão ligados aqui dentro do móvel. Deixa eu abrir a gaveta aqui. E a gente vai conseguir ver ali embaixo, ó. Vocês estão vendo ali? E ali dentro da gaveta, vocês estão vendo que tem uma única fonte, tá? Então essa fonte ela é energizada aqui por esses botões, ok? E cada um dos botões vai ligar um trecho de fita de LED. Parece uma coisa simples, né? Mas vocês vão entender que para poder fazer esse projeto aqui, o interruptor já não vai poder ser mais aquele interruptor simples, monopolar, tá? Ele vai ter que ser um interruptor simples, porém bipolar, ok? Então lá no computador a gente vai entender um pouquinho melhor, porque aqui eu estou tratando de uma única fonte para dois trechos independentes de fita de LED. Então vamos analisar o esquema agora, onde poderíamos ligar cada um dos interruptores, pois nós gostaríamos de ligar interruptores de forma independente. Então poderíamos colocar um interruptor neste mesmo local. Porém, se colocarmos aqui, os dois pedaços de fita de LED seriam ligados e desligados simultaneamente. E não é isso que nós desejamos. Nós queremos colocar dois interruptores para cada um dos pedaços de fita de LED. Então poderíamos alocar esses interruptores em outro local.
poderíamos instalar aqui, né? O interruptor funcionaria. Então, poderíamos cortar aqui a posição, porém vamos observar que nós poderíamos até instalar o interruptor, só que a nossa fonte continuaria sendo energizada, ou seja, estaríamos consumindo energia mesmo não utilizando essa energia para a iluminação. Então, como poderemos proceder para resolver este enigma? Para isso, nós vamos ter que aprender um pouco mais sobre tipos de interruptores, né? No momento anterior, nós aprendemos sobre o interruptor simples monopolar. Ele é simples porque é uma única chave de liga e desliga, né? E monopolar porque ele trabalha apenas com um polo. Mas existe um outro interruptor, um interruptor simples bipolar. O que isso significa? Que internamente ele trabalha com dois polos, e esses dois polos são sincronizados mecanicamente. Então, quando ligamos e desligamos a chave do interruptor, nós observamos que os dois polos trabalham em conjunto. Mas observe que estes dois polos não são ligados, ou seja, são dois polos totalmente independentes. No momento, nós utilizamos esta ligação para uma chave monopolar. Se utilizássemos uma chave bipolar nesse esquema elétrico da lâmpada, nós teríamos aí um polo a mais não sendo utilizado. Mas este tipo de interruptor será muito bem-vindo para resolver o nosso problema anterior. Vamos observar como ficaria ele no esquema, tá? Então, voltando naquela situação anterior, nós temos aí a fonte ligada com dois pedaços de fitas de LED, né? Dois pedaços distintos, né? Poderia ser, por exemplo, a fita de LED superior iluminando o fundo de uma televisão e a fita de LED inferior iluminando o fundo de um móvel. E nós gostaríamos de colocar dois interruptores para escolher se de repente gostaríamos de acender só a luz atrás da televisão, ou somente a luz atrás do móvel, ou de repente as duas simultaneamente. Então vamos ver como poderíamos colocar interruptores para resolver esse problema? Eu coloquei aqui no esquema elétrico os dois interruptores. Observe que ao lado de cada um, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, existem aí as duas chavinhas. Isso serve para mostrar para vocês que são interruptores bipolares e que cada polo ele é isolado um do outro. A única coisa que liga eles no mesmo dispositivo é a ação mecânica que vai movimentar eles para ligar e desligar, mas eles são completamente isolados em termos de energia elétrica. Agora, vamos fazer a ligação dos polos à esquerda, como nós já aprendemos anteriormente. Então poderemos fazer este tipo de ligação. Observe que nesta forma, qualquer um dos interruptores ligados, ele vai acabar energizando a nossa fonte. Observe, por exemplo, quando nós alternamos os interruptores. Neste modo, o interruptor de cima está aqui desligado, mas observe que pelo fato do interruptor abaixo estar ligado, ele mantém a nossa fonte energizada. Se alterarmos, nós teríamos a situação inversa, ou seja, nós teríamos o interruptor de baixo desligado, enquanto que o interruptor de cima estaria ainda energizando a nossa fonte, mantendo as nossas fitas de LED iluminadas. Muito bem, fizemos a ligação do lado esquerdo. Agora vamos pensar nos polos do lado direito. Observe que se nós ligarmos o circuito de cada um dos polos para cada pedaço de fita de LED, nesse esquema elétrico que eu montei agora aqui na tela, verifique que cada chave será responsável pela alimentação do seu respectivo pedaço de fita em termos da voltagem de 12 volts, né? Então, se nós ligarmos um dos interruptores, por exemplo, o interruptor de cima, nós teríamos a parte de cima da fita de LED ligada, enquanto que o interruptor de baixo manteria a parte inferior da fita de LED desligada. Se invertermos agora, nós poderíamos acender a parte de baixo e manter a parte de cima apagada. Observe
como cada interruptor ele tem a responsabilidade de energizar a fonte e ao mesmo tempo ativar o respectivo pedaço de fita de LED. Então, você observa aqui como o interruptor bipolar ele será necessário para poder resolver este enigma. E como aqui precisamos da necessidade de um novo tipo de interruptor. Se ativarmos os dois interruptores, teremos então o conjunto todo aceso. E se desligarmos os dois interruptores, nós teríamos os pedaços de fita de LED apagados e a fonte também estaria desligada, não estaria conectada à energia da tomada. Sendo assim, não estaríamos consumindo energia desnecessariamente e esta seria a forma correta de fazermos esta instalação. Observe também que nós poderíamos ter mais do que 2 interruptores, né? Poderíamos ter 3, 4, dependendo da quantidade de pedaços de fita de LED conectados à mesma fonte. É só você aumentar a quantidade de tomadas mantendo o mesmo sistema de ligação elétrica, que funcionaria da mesma forma. Pessoal, vamos complicar um pouquinho mais, tá? Eu tenho aqui uma fita de LED RGB, tá? RGB. O que muda daquela fita que a gente estava trabalhando antes é que ela tem agora um controlador RGB, tá? E esse controlador RGB é o que vai permitir que o meu controle remoto possa aqui estar modificando as cores da minha fita, né? Então, se eu pressionar aqui uma cor qualquer, ó, eu estou aqui alterando a coloração da minha fita de LED, tá bom? Parece simples a gente ligar um interruptor aqui, né? Para poder ligar e desligar esse conjunto, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como fica o esquema de ligação do interruptor num projeto RGB, ok? Bom, pessoal, agora vamos complicar mais um pouquinho. Vamos pensar agora num esquema de fita de LED RGB. O que vai mudar na utilização de uma fita de LED RGB? Bom, aqui está o esquema elétrico. Nós temos o que de diferente ali, né? Nós temos um controlador RGB que está conectado à nossa fonte, né? E a nossa fita de LED agora ela trabalha com mais do que 2 fios, né? Afinal de contas temos aí 3 cores distintas e mais um fio que é comum para todas essas cores. Temos também um rabichinho que é um sensor de infravermelho, né? Então, quando nós apertarmos qualquer opção aí no nosso controle remoto, é ele que vai receber os comandos do controle remoto para poder definir as cores que vão ser iluminadas na nossa fita de LED. Então, o controle remoto daria um comando, o nosso receptor receberia este comando e poderia dar dado ali um comando para desligar a fita de LED. E nós poderíamos pensar assim, né? Bom, a nossa fita de RGB já está desligada. Então eu não preciso ligar aqui um interruptor. Por que eu ligaria um interruptor, um comando manual, se eu já tenho aqui o controle remoto? Vamos observar que tanto a nossa fonte quanto o nosso controlador RGB estão sendo energizados. Ambos estão consumindo energia elétrica, ambos estão produzindo calor e, além do mais, estão com o seu tempo de vida útil sendo drasticamente reduzido sem a gente estar utilizando o sistema iluminando a nossa fita de LED. Vamos lembrar daquela viagem de férias, por exemplo? Vamos dizer que nessa viagem de férias aí houve um temporal, caiu um raio nas proximidades e acabou até queimando a nossa fonte, o nosso controlador RGB, que poderia até ter sido evitado tudo isso se nós estivéssemos aí utilizando um interruptor, não é mesmo? Então, vamos proceder à instalação do interruptor para que a gente possa, principalmente, economizar energia elétrica quando não estivermos utilizando a nossa fita de LED, ok? Então, a ligação do interruptor é uma coisa extremamente simples, né? Aí não tem muito segredo, é basicamente o mesmo esquema elétrico que nós tivemos no início aí do vídeo. Nós vamos ligar o interruptor na entrada da fonte, ok? A única coisa que nós precisamos nos preocupar nesse tipo de ligação é com relação ao momento que nós ligamos isso no interruptor, se a nossa fita de LED ela vai voltar com o último comando que foi dado com o nosso controle remoto. Então eu vou passar um exemplo para vocês.
de uma forma básica para que vocês possam entender, tá? O controle remoto passa um comando de trocar a cor da nossa fita de LED. Então ela está aí numa cor agora amarela, eu passo o comando pelo controle remoto e a nossa fita passa a transmitir uma cor azul, ok? Nesse momento eu desligo a minha chave, o meu interruptor, ok? E o que pode acontecer quando nós ligarmos novamente esse interruptor? Será que a minha fita vai voltar com aquela coloração azul? Então isso é um cuidado que vocês devem observar se o seu controlador vai manter essa memória quando nós desligamos e religamos a energia, tá? Eu vou mostrar para vocês depois aí no vídeo que isso funciona dessa forma, tá? Isso já aconteceu aqui na minha casa e está operando normalmente, tá, pessoal? Eu só quero aí passar de novo aquela última observação desse projeto, que quando desligamos o interruptor, a nossa fonte não está sendo energizada e, consequentemente, o nosso controlador RGB também não está recebendo nenhuma energia. Estamos reduzindo o consumo de energia elétrica e também estamos preservando a vida útil do nosso equipamento. Esta é a forma correta de fazermos a ligação de um interruptor num esquema de fita de LED RGB. Pessoal, o que eu quis dizer aí no final daquela imagem que a gente viu aí no computador do esquema elétrico é isso daqui, ó. Eu tô com a minha fita agora na coloração azul, não tá? Ok, eu vou mudar ela para vermelho, tá? Então agora eu tô na coloração vermelha, certo? Vamos dizer o seguinte, que eu gosto de utilizar a fita sempre nessa coloração. Aí eu guardo aí o meu controlezinho, né? Guardei ele lá, ok? E aí já está configurado. Então o problema da gente desligar a energia é que ao desligar, o controlador RGB poderia perder a memória. Ele poderia perder a noção que eu tinha colocado a cor vermelha como última opção, né? E quando nós ligamos a energia novamente, lembrando que nesse esquema a fonte foi desligada, então o controlador não está sendo mais energizado e ele poderia perder essa memória, né, da cor vermelha que eu coloquei como última opção, tá? Mas vocês observam que quando eu ligo o interruptor, aquela coloração vermelha ela volta, tá? A mesma coisa, se eu pegasse aqui o controlador e colocasse naquela opção de estrobo, tá? Onde ele vai mudando de cor, né? Eu gosto de deixar essa opção para as crianças, elas também preferem, tá? Porque fica uma coisa bastante colorida, mas não é numa velocidade muito rápida, né? Então fica legal para quando eles estão jogando, né? Quando estão jogando videogame, eles gostam bastante, tá? E aí a gente observa que agora eu acabei de fazer uma outra mudança, estou desligando, tirei a energia novamente do controlador RGB e ao ativar novamente, a gente observa que ele voltou naquela configuração que existia antes, tá? Alguns controladores RGB podem não ter esse recurso, né? Quando você tira ele da energia e volta a energizar ele novamente, ele pode vir totalmente desligado ou sempre numa mesma cor ou numa intensidade, enfim, tá? Então é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando estiver utilizando algum controlador RGB que não tem esse recurso. Porque toda vez que você desligar e ligar novamente, o controlador vai voltar naquela configuração inicial e você vai acabar sendo obrigado a novamente setar na configuração no controle remoto, tá? E isso pode ser um pouco chato, né? É diferente de quando você está com o conjunto apagado aqui, ok? O interruptor ele acaba sendo muito mais prático, né, do que pegar um controle remoto, encontrar o botãozinho e acionar ele, ok? Então você chega aqui, você aciona e ele já está funcionando. Se o seu controlador RGB não tiver essa função, você vai ter que ir lá, além de ligar o interruptor, você vai ter que pegar o controle remoto e reconfigurar novamente para a opção de cor e intensidade desejada, tá? Então fica essa dica, esse cuidado que vocês têm que tomar quando forem utilizar um controlador RGB ligado a um interruptor, tá? Agora, nós terminamos aquele projeto, vamos complicar um pouquinho mais, ok? Vamos fazer de conta que ao invés de eu utilizar um único interruptor, eu gostaria de ligar aqui 2 interruptores, tá? Um interruptor acionaria só a parte de baixo do móvel
e o outro interruptor só a parte de cima da televisão, ok? Então pode ser que de repente você tenha um projeto com um controlador RGB que você queira também ter essa opção de 2 pedaços de fita ligados no mesmo controlador, ok? Só que você gostaria de alternar eles. A ligação muda um pouquinho, né? A gente precisa ter aí um conhecimento um pouquinho maior. Então vamos de novo lá para o computador para a gente poder ver aí o que a gente pode fazer numa ligação desse tipo. Bom, pessoal, para a gente ficar um pouco mais especialista na instalação aí de interruptores em fitas de LED, eu vou fazer o último esquema elétrico, que é um pouco mais complexo que todos esses que nós já vimos até agora, ok? Nós vamos utilizar 2 interruptores num esquema elétrico de RGB e queremos que cada interruptor controle um pedaço de fita individualmente, exatamente como aprendemos anteriormente com uma fita de uma cor só, ok? Imagine, por exemplo, um home da sua sala onde você teria uma fita RGB na parte de baixo do seu móvel e outro separado iluminando o fundo da sua televisão. A fonte e o controlador RGB poderiam suportar esses 2 conjuntos de fita de LED, desde que estejam aí corretamente configurados, né? E como poderíamos então instalar interruptores para poder fazer com que cada um acione respectivamente um único pedaço de fita de LED? Bom, nós vimos anteriormente que nós iríamos precisar de interruptores bipolares, né? Então até aí normal. O que vai tornar isso um pouco mais difícil é a gente compreender como vamos ligar a chavinha que está aqui do lado direito do interruptor na nossa fita de LED, ok? Primeiro, do lado esquerdo, nós teríamos aquela ligação comum, ok? Então, tanto um interruptor quanto o outro interruptor acionariam essas chaves e a partir do momento que qualquer um deles fosse ligado, eles iriam energizar a nossa fonte. A partir do momento que os 2 estiverem desligados, eles iriam desligar completamente a nossa fonte. Então, do lado esquerdo já resolvemos o problema. O que está complicando um pouco mais agora é o interruptor do lado direito. Como poderíamos ligar? Para isso, precisamos aprender um pouco mais sobre fitas de LED. Aqui nós temos a imagem ampliada de uma fita de LED. Observe que nesta imagem nós temos aqui 3 polos onde nós ligamos os fios que vêm do controlador RGB. Neste caso, nós temos aqui a setinha de cor vermelha, que é do LED vermelho, no inglês red. Por isso ela leva a letra R. Nós temos também a setinha verde, que é da trilha responsável pela iluminação dos LEDs verdes, do inglês G de green, por isso que ela leva a letra G. Por último, a setinha aí de cor azul, que é responsável pelo LED azul da nossa fita RGB, né? Por isso que também essa fita se chama RGB, Red, Green, Blue. Ok, pessoal? Agora, observe que existe uma outra trilha que é comum a todas as cores. Estou falando aqui do polo positivo. Vocês estão vendo aqui essa seta preta? Ok, ela está representando a trilha que é comum a todos os LEDs. E se nós ligássemos um interruptor na fiação que vai para esta trilha, nós conseguiríamos ligar e desligar todos os LEDs de uma única vez desse pedaço de fita de LED. Então, voltando agora ao nosso esquema elétrico, já sabemos mais ou menos como podemos ligar os nossos interruptores, exatamente nesta trilha e desta forma aqui. E observe que quando cortamos essa trilha, a nossa fita se apaga por completo, né? Então, é só a gente ligar o interruptor nesse pequeno fragmento que nós cortamos e nós teríamos então a ligação completa. Observe que com as 2 chaves ligadas, então, nós teríamos a iluminação dos 2 pedaços de fita de LED. Apagando uma delas, nós desligaríamos aquele pedaço respectivo ao nosso interruptor. E invertendo isso, nós teríamos a situação inversa. E desligando as 2 chaves, nós teríamos então os 2 pedaços de fita de LED desligados
e, consequentemente, a nossa fonte também estaria aí sem receber energia, o sistema não estaria consumindo energia elétrica e, com isso, conseguimos finalizar a instalação dos interruptores no nosso esquema elétrico. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Se você gostou, se você achou que esse vídeo foi produtivo, te ensinou alguma coisa, não esquece de deixar o seu like, tá? Porque isso incentiva sempre a gente estar produzindo novos vídeos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque todos aqueles que são inscritos são notificados sobre novos vídeos que a gente vai estar aí postando, ok, pessoal? Um abraço e até o próximo!